Olá, gente, boa noite para vocês. Nós estamos iniciando a aula de número 19 e nós estamos chegando na última aula da nossa disciplina Avodá. Durante aqui, você viu até o momento vários tipos de proibições e a Avodá Zará ela é centralizada na parte do temor, né? Ou seja, a parte de você não fazer aquilo que Hashem proibiu, ou você não inventar uma forma nova da qual Hashem não ordenou. Então, tudo que tange a Avodah Zará são proibições. E dentro dessas proibições, você viu inúmeras delas. Entre elas, a parte principal que você viu foi a respeito da nossa crença para com Deus, a respeito daquilo que nós não devemos praticar na nossa crença, ou seja, na forma que nós nos conectamos com Deus, e nós não devemos conectar com nenhum outro além de Hashem, além de Deus. Nós não podemos colocar nenhum parceiro, nenhum intermediário, também não podemos fabricar nenhuma imagem, estátua, mesmo que você pense que essa estátua é do próprio Deus, o Criador. No entanto, é proibido, ele não autorizou. Muito pelo contrário, ele proibiu fazer estátuas. Inclusive, estátuas ornamentais, você viu que é proibido. E vimos também que é proibido também nós estarmos inventando um sistema, leis novas, mandamentos novos. Claro que eu estou falando de questões de fé, né? Em questões de fé, é proibido alguém inventar ou criar uma legislação sobre sistemas religiosos em si. Ou seja, é proibido criar uma religião. Então daqui nós sabemos que é totalmente proibido e a única forma que nós temos de nos conectar de forma pura e segura é seguindo as regras que a Torá estipulou. Dentre essas regras, a forma de conexão com Deus, nós vamos ver em relação a isso na próxima disciplina. Nessa disciplina, nós vimos aquilo que nós não devemos fazer na adoração. E na próxima, vamos ver o que nós devemos fazer na adoração, que vai ser a Bihat Hashem. A aula 19 ela vai tratar de um assunto que a gente vai fechar aqui, né, a nossa disciplina, para recomeçar a outra na próxima semana. Então aqui nós vamos fechar o seguinte, gente. Olha só. A necromancia, ela pode ter sido abordada durante outras vezes, em outras aulas, no conjunto, no que tange a mistura de conceitos com necromancia. Em geral, quando nós falamos do Ov, quando nós falamos do ídone, nós também falamos de necromancia. A diferença é que Ov e ídole não é só necromancia, mas tem necromancia envolvida. Quando eu digo necromancia, eu estou falando de um serviço que envolve mortos. A palavra necro é apropriada. Quando você pensa em necro, você vai pensar num cadáver, né? Necrotério, né? Por exemplo. Então, dentro dessa necromancia, nós estamos proibidos, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 11, essa é a Parashá Shoftim, tá? Está na Parashá Shoftim, lá no capítulo 18, versículo 10, versículo 11. A Parashá ela vai legislar sobre alguns assuntos a respeito daquilo que os juízes devem colocar. E eles não devem permitir que as pessoas exerçam nenhum tipo de adivinhação ou bruxaria, feitiçaria, e necromancia está envolvida em feitiçaria. Por quê? Como nós já dissemos nas aulas passadas, quando eu falo de bruxaria, quando eu estou falando de feitiçaria, eu não estou falando somente no próprio papel do feiticeiro, do bruxo em si, mas de todos os detalhes que envolvem a feitiçaria. Porque a feitiçaria tem vários ramos. Por exemplo, tem um feiticeiro que adivinha, tem um feiticeiro que lê mão, tem um feiticeiro que vê a bola de cristal, tem um feiticeiro que também é o necromante. E aqui nós vamos aprender o seguinte, que Deuteronômio 18, 10, 11 está escrito o seguinte: não se achará em você
aquele que consultar os mortos. É proibido consulta aos mortos aqui. E a gente vai entender como essa consulta ela é feita. Mas primeiramente vamos definir o que nós estamos tratando aqui nessa aula de hoje. Aqui você não deve consultar espírito dos mortos, você não deve canalizar os fantasmas, ou então praticar jejuns e dormir durante a noite em cemitérios, na esperança de serem preenchidos com a impureza ritual dos mortos. Outros realizam rituais que incluem queimar incenso e outras atividades. Necromancia está relacionada ao conceito da feitiçaria. Então, o que acontecia? O que ocorria? Como essa necromancia era feita? Está escrito no Sefer Hinur 515 o seguinte. O Sefer Hinur explica que essa necromancia ela envolvia alguns atos. Entre esses atos, as pessoas elas passavam a noite no cemitério. Elas dormiam nesses locais para absorver impureza ritual. Como você sabe, a alma ela tem alguns níveis. Dentro desses níveis, o nível mais baixo da alma, ele é um nível de resíduo, ele preenche em si o local ainda. Então tem impureza no local. Então as pessoas que se envolvem nesse tipo de serviço, elas se castigam, né? E acabam dormindo nesses locais para absorver essa impureza, que com isso eles têm a esperança de o morto ouvir eles e eles se conectarem com esses mortos. Então, essa é a prática proibida aqui, tá bom? Dormir nos cemitérios para absorver e praticar, ou se envolver com quem faz isso. Às vezes a pessoa se envolve, ela busca fazer uma consulta, ela perdeu um ente querido há pouco tempo, esse ente querido não teve como se despedir dela, aí as pessoas se tornam um pouquinho fragilizadas, realmente. E com isso pensam, eu vou buscar fulano, não faça isso. A Torá diz para você, não faça isso. Não faça isso porque não é algo que Hashem permite. Hashem, em nenhuma maneira, vai dizer que isso não ocorre. Tem lugares, por exemplo, que dizem o seguinte para a pessoa, não, isso não ocorre. Isso é isso é um puro, digamos, charlatanismo. Tem charlatão, tá? Tem pessoas que falam com mortos e não fala nada, realmente, mas tem pessoas que realmente conseguem praticar isso. A diferença é que a Torá vai dizer para a pessoa o seguinte, não pratique. Por quê? Porque a Torá ela vai colocar você dentro de uma área de segurança. Dentro dessa área de segurança, você é proibido de ultrapassar o limite pelo qual o Criador estabeleceu entre o mundo físico e o mundo espiritual. Isso porque não é bom ultrapassar esse limite. À medida que alguém ultrapassa esse limite, há um problema, tá? Há um problema e forças, inclusive, da impureza podem aproveitar isso. Diante disso, é bom estabelecer um princípio em que você esteja somente conectado em Hashem. Apenas em Hashem. Nada de buscar nada além de Hashem. Tá bom? Então daqui a gente vai aprender uma outra coisa muito importante nisso. É que é dito, não se achará em você aquele que consultar os mortos. Então daqui nós aprendemos que essa prática é proibida. Correto? O Talmud Bavili, Tratado Sanhedrin 59b e 60a, porque a gente sabe que é proibido. Tudo bem, a Torá está ali a proibição. Mas como que eu provo que essa proibição realmente se aplica para você e para mim? Ou seja, para os não-judeus, para os Benenoa? Está escrito lá no Tratado Bavili, no Talmud Bavili, Tratado Sanhedrin 59b e 60a, não permitirás que vivam a bruxa, Êxodo 22:17, está escrito no seguinte versículo, quem se deitar com o animal será morto, Êxodo 22:18. É derivado daqui que qualquer um que está incluso na proibição de não se deitar com o animal também está na proibição de não praticar bruxaria. Então, logo, está aqui o Talmud Bavili atestando. Realmente é para
todas as nações. Na verdade, o conceito do Maimônides sobre a questão da idolatria é o seguinte, já explicamos nas primeiras aulas sobre isso, e o Maimônides, ele pega que todos os conceitos da idolatria, tudo aquilo que é proibido para um judeu relacionado à idolatria, também é proibido para um Benenor relacionado à idolatria. Então, todo tipo de idolatria não se pode praticar, tá? Envolvendo também essa conexão, né? Essa conexão com os mortos. Essa conexão hoje, ela é muito praticada dentro de alguns setores, principalmente dentro do o espiritismo kardecista e também dentro das afro-religiões, né? Onde as pessoas procuram se comunicar com os mortos. Procuram trazer alguém que já foi, alguém que não está mais, ou se comunicar por algum tipo de algum ritual, ou oferece algum tipo de despacho ou algo assim, para que possa se comunicar. Só que, no entanto, a Hashem diz, não faça isso, isso é totalmente proibido para todo mundo. Tá? Ninguém pode praticar isso. E aquele que pratica, ele está ultrapassando o limite de Hashem, e realmente, como nós sabemos, a Torá em si, ela estipula que a pena por Avodah Zará é algo grave. No entanto, as pessoas devem entender que existe um princípio, e que quando alguém faz isso, ele está rompendo esse princípio. O princípio é que Hashem é uno e único. Não há outro além de Hashem, ou seja, não há outro além do Eterno, do Criador, do Rei do Universo. E a solução está exatamente nessa compreensão. Porque o Rambam, lá no Mishneh Torah, no Sefer Madá, no Avodat Kohavim, capítulo 11, 16, ele vai dizer que os mestres da sabedoria, aqueles de conhecimento perfeito, sabem com prova clara que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos da sabedoria, mas sim vazios de vaidade que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Por essas razões, quando a Torá advertiu contra todos esses assuntos vazios, aconselhou: tenha fé perfeita em Deus, seu Senhor. Então daqui nós aprendemos o seguinte. Então daqui nós aprendemos que quando a pessoa realmente não tem uma fé completa em Hashem, quando a pessoa tem dúvida se Hashem é o dono do universo ou legisla sobre o presente, passado e futuro, a pessoa vai procurar essas coisas. A dúvida, a vontade de se conectar com outras fontes é mais no conceito de entender que ela não entende que Hashem é onisciente. E quando a pessoa não entende que Hashem é onisciente, ela vai procurar essas coisas. No entanto, isso é negar a existência de Hashem. Porque quando nós acreditamos em Hashem, nós devemos acreditar em Hashem de uma forma única, de uma forma especial. E essa forma única, essa forma especial, envolve acreditar em todos os atributos de Hashem. Inclui em acreditar da forma como ele se revela. E ele se revela de forma onisciente, sabendo, sendo conhecedor de todas as coisas. Logo, ele vai dar a cada um de uma forma concreta. Ele vai dar a cada um de uma forma inteira, uma forma que realmente esteja controlando e governando a sua vida. Para que isso ocorra, é claro, você tem que entender, olha, eu não preciso me conectar a nada além de Hashem. Eu preciso apenas ter confiança de que a minha vida será regida por Ele em todos os momentos e que eu não preciso ter medo do passado ou daquilo que eu faço agora ou do futuro. É claro que nós devemos ser pessoas responsáveis. É claro que nós devemos usar nosso livre-arbítrio corretamente. É claro que nós devemos praticar o bem. Mas é claro que eu não preciso temer o futuro se realmente eu estou conectado a Hashem. Então, o princípio é, vai se conectar? Se conecte com Hashem. Esse é o princípio. É isso que, primeira coisa que nós devemos entender aqui. Você vai se conectar, se conecte apenas a Hashem. Entenda que Hashem
Ele conhece todas as suas vontades, todos os seus desejos, preocupações, ansiedade. Coloque as suas ansiedades, fale com Hashem, faça suas preces diárias, faça suas preces do Sidur, abra seu coração, fale com Hashem, Hashem, eu sinto isso no meu coração, eu estou com esse problema, fale com ele. Se esse é o problema, fale com ele. Uma outra questão que nós devemos citar aqui é que, de alguma forma, você não deve procurar, de maneira alguma, estar duvidando sobre se realmente será ou não será possível algo te acontecer de positivo. Saiba que tudo que te acontece é de positivo. Apesar de não ter, dentro de uma certa forma, você não entender aquilo como positivo naquele momento que aconteceu, lá no futuro você descobrirá que realmente aquilo foi positivo. Então, eu não preciso me desconfiar, eu não preciso desacreditar, eu não preciso ter medo, porque eu sei que a Hashem sempre dará o melhor para mim, o melhor para você. Então, é claro que devemos entender uma outra questão. Quando nós estamos firmes e estabelecidos no Criador, nosso coração está totalmente voltado para Ele, nós procuramos nos conectar de uma forma positiva, não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva. Em vez de ficar preocupado com essas coisas, pega o seu tempo que vai gerar essa preocupação, um tempo vago, que geralmente gera preocupação, é o tempo que a pessoa não está se aplicando a alguma coisa. E aí a preocupação vem, né? Então, esse tempo vago, procure reservar momentos nesse tempo. Tá com um tempo vago? Legal. Pega, lê um livro, assiste um vídeo sobre algo relacionado à Torá, pega os seus salmos, o Terrilim, e recite salmos neste momento. Porque preenchendo assim, você não dará nenhuma vazão para que esses pensamentos, que muitas vezes provocados como uma barreira pelo Yetzer Hará, existe até um padrão que o Yetzer Hará aplica isso na sua vida exatamente para quê? Para que você possa superar isso e conseguir se elevar, ou seja, ascender de nível a partir do momento que você acaba dominando, se autocontrolando e, é claro, crescendo em todo esse meio de situações que te geram essas preocupações no dia a dia. Então, corretamente, esse é o princípio fundamental. Estabeleça para você um padrão de produtividade durante o dia. Esteja sempre produzindo algo. Mesmo que seu tempo esteja vago demais, procure ocupá-lo. E fazendo assim, é claro que você estará totalmente conectado ao Criador, e assim a Hashem estará estabelecendo para você momentos maravilhosos durante sua vida, longe de todo tipo de ansiedade, de preocupação e longe de todos esses tipos de serviços que realmente podem prejudicar as pessoas, como a Avodah Zará. Shalom, shalom a todos.